Reirene tu Kyrio adelphoi. Eu disse a paz do Senhor, irmãos, em grego bíblico. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula de número 6, onde nós iremos falar sobre a importância da pontuação e sobre a silabificação. Se você der uma olhada na aula de número 3 e 4, por exemplo, você já aprendeu algumas coisas sobre os ditongos, sobre a pontuação, que podem te ajudar, e na verdade irá te ajudar, para você compreender melhor a aula de hoje. Por isso eu sugiro que você dê uma revisada nessas aulas, onde nós falamos sobre os ditongos e também sobre a pontuação. Na aula de hoje, eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre a importância da pontuação e depois falaremos sobre a silabificação, como que funciona a divisão das sílabas na língua grega. Mas não antes de nós orarmos um pouco. Lutero dizia que orar bem é a melhor parte dos estudos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui tirando um tempo do nosso tempo para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso intelecto, o intelecto dos Teus servos, para que nós possamos compreender melhor o assunto e tributaremos a Ti toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, boa aula para vocês. Eu vou estar iniciando sobre a importância da pontuação em primeiro lugar. Quando o Novo Testamento foi originalmente escrito, não existiam sinais de pontuação. Isso é muito importante para o aluno aprender. Na realidade, as palavras eram escritas juntas, sem a mínima separação entre elas. A pontuação e a divisão em versículos foram introduzidas no texto dos manuscritos no período posterior. Esse fato criou algumas dificuldades para os estudiosos contemporâneos, visto que o modo de um versículo ser pontuado deve ter efeito importante sobre a sua interpretação. Por exemplo, quando nós lemos Romanos capítulo 9 e o verso 5, o texto diz assim. Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução que boa parte dos estudiosos da Bíblia leem, usam. Romanos 9,5, na Almeida Revista e Corrigida, está assim. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, vírgula, segundo a carne, vírgula, o qual é sobre todos, vírgula, Deus bendito eternamente, ponto final, amém, e aqui temos um ponto de exclamação. Se uma pausa maior for feita depois de katasarka, que é literalmente segundo a carne, a parte final do versículo seria uma declaração a respeito de Deus Pai, abre aspas, que Deus, vírgula, supremo sobre todos, vírgula, seja abençoado para sempre, ponto de exclamação, amém, fecha aspas. No entanto, em se fazendo uma pausa menor naquela posição, as palavras finais da frase falariam de Cristo. Por exemplo, a NVI diz o seguinte, de Cristo, vírgula, que é Deus acima de tudo, vírgula, bendito para sempre, ponto de exclamação, amém, ponto final. A maioria dos estudiosos acredita que se essa última pontuação ressalta o que Paulo pretendia dizer, nesse caso temos nesse versículo uma declaração bem nítida que afirma a divindade de Jesus Cristo. Ele é, na verdade, Deus. O modo de a tradução lidar com o versículo ambíguo, tal como esse, revela as tendências teológicas do tradutor. Quem diz isso é Robert Mause. Eu fiz uma citação de William de Mause na página 17 da sua gramática. Vejamos então, queridos, que é importante nós estudarmos a respeito da pontuação de forma correta. Assim como também é importante aprender como pronunciar corretamente as letras. Também é importante pronunciar corretamente as palavras. Em segundo lugar, para pronunciar uma palavra grega, nós precisamos dividir suas sílabas. O nome disso é silabificação. Existem duas maneiras de aprendê-lo. A primeira
é reconhecer que as palavras em grego são silabificadas de modo basicamente igual às palavras em português. Existem poucas diferenças. Por exemplo, quando nós vamos dividir uma sílaba no grego, na língua grega é importante nós aprendermos que uma palavra ela tem tantas sílabas quanto vogais e ditongos. Por exemplo, a palavra logos, essa palavra que você está vendo aí, logos em grego, ela possui uma vogal e um ditongo. A vogal aí, ômicron, e a outra vogal, ômicron, iota, é um ditongo. Então nós vamos dividi-la em duas partes. Ló, que é uma sílaba, e góis, que é uma outra sílaba. Então ela vai ter duas sílabas. Além disso, quando uma palavra é separada em sílabas, uma consoante que estiver sozinha entre duas vogais, ela vai se ajuntar à vogal que lhe segue. Por exemplo, a palavra ekômenos, essa palavra que você está vendo aí. Também a palavra nomodidáskalos. Observe como que ela está sendo dividida. Nós temos aí na palavra ekômenos a letra epsilon, depois nós temos o ki e o ômicron, depois o mu e o epsilon, depois o nun, o ômicron e o sigma sofito, que é o sigma final. Na outra palavra, nós temos mi e ômicron, mu e ômicron, delta e iota, delta e alfa acentuado. Depois nós temos o sigma, o kappa e o alfa. Depois o lambda, ômicron e sigma. Agora, existem as exceções a esta regra, que são as palavras compostas. Por exemplo, a palavra que você está vendo aí, ó, proselque, sinagogue, meteco. Observe como que elas estão sendo divididas aí. Observe que existem exceções a essa regra. Outro ponto, pessoal. Duas ou três consoantes se ajuntam à vogal seguinte sempre que uma palavra grega possa começar com ela. Observe aí, por exemplo, a palavra anastrefo, que ela é composta de aná e strefo. Veja, por exemplo, nesses exemplos aí, que uma sílaba ela pode começar com vogal ou com consoante, e que também pode finalizar com uma vogal ou consoante. Também pode haver sílabas formadas somente com uma vogal ou ditongo. Então é muito importante você aprender essa parte. Na língua grega, nós vimos nas aulas passadas sobre a questão da consoante, da vogal. Ela pode ser longa ou breve. Por exemplo, hoje nós vamos aprender sobre a sílaba breve e a sílaba longa. O que é uma sílaba longa? Ela é aquela que contém uma vogal longa ou um ditongo. Por exemplo, olha essa palavra aí que você está olhando aí, ó. Antropos, doulos. Observe aí na segunda sílaba da palavra antropos. Nós temos aí, ó, tro, que é uma sílaba longa. Observe nessa outra palavra aí também, ó, doulos. Doulos, nós temos aí a primeira sílaba que é o delta, o ômicron e o y, e você já aprendeu que o ômicron e o y é um ditongo e nós pronunciamos como u, ok? É uma sílaba longa. Já a sílaba breve, observe aí, por exemplo, na palavra logos. Ela contém, obviamente, uma vogal breve. Com isso, nós temos aí a palavra logos, que você está vendo aí, que é a primeira sílaba, é a sílaba ló, ok? Então, ó, muito simples, entre aspas, a aula de hoje. Pontuação e silabificação. A pontuação você viu nas aulas anteriores, em especial na aula 4. Ditongo você viu na aula 3.
e hoje você aprendeu aí como separar as sílabas. Por que que isso é importante? Na hora da leitura. E por falarmos em leitura, dê uma olhadinha aí no texto para você praticar a sua leitura de hoje. O texto de hoje está aí, como você está vendo, em Mateus capítulo 6, versos do 9 ao 13, conhecido como a oração do Pai Nosso. O texto diz assim, vamos ler juntos? Pratique a sua leitura, se você puder escrever em algum lugar, para ser mais fácil, para você memorizar e etc., a sua transliteração. Olha como está o texto. Rutos procelqueste, remeis pater remon ruentois uranóis, ragiasteto tonomasso, eleteto rebasileiasso, geneteto totolemasso, rostem urano kai epitesges. Tomar tom remon tom epiustion dos remin semeron, caiafs remin taf lemata remon, roscai remeis afiementois ofeleitas remon. E o último verso, caimeis semenques remans esperasmon, alarsai remans apotuponeru. Aí nós temos, quando você chegar na parte de crítica textual, você vai ver aí que essa parte aí, ó, ela é um acréscimo, o termo hot suestin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, tu aionas, amém. Aí está a oração do Pai Nosso. Pratica a leitura. Deus abençoe. Até a próxima aula.